Há um segredo em João 15 que poucos têm coragem de encarar. Jesus não falou apenas de fruto, falou de fogo. E quem ouve esse texto com ouvidos leves, talvez já esteja se desligando da videira. O que Jesus disse ali não foi um devocional suave, foi um alerta urgente. Ou você permanece na videira ou seca. Hoje, vamos abrir esse texto com bisturi e descobrir o que significa ser um discípulo de verdade. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, não passava pano. Ele via nesse capítulo uma convocação à rendição total, ao discipulado real, aquele que vai além da aparência e mergulha na essência. Quantas pessoas hoje se dizem cristãs, mas vivem como ramos desconectados da videira? Tem Bíblia aberta na estante, mas coração fechado à obediência. Tem discurso bonito, mas fruto que ninguém vê. A verdade é que permanecer em Cristo não é automático. Exige entrega, transformação e uma conexão viva com o Espírito Santo, que limpa, molda e, se necessário, corta. Sim, há corte, há fogo, há juízo. Neste estudo, vamos abrir João 15 com um olhar cirúrgico, sem filtros, sem rodeios. Vamos juntos descobrir por que tantos ramos secam, por que a poda dói tanto, e como o caráter de um verdadeiro discípulo é forjado gota a gota pela seiva do céu, pronto para um discipulado que transforma. Então, vamos nessa. Só não diga que não foi avisado. Muita gente acha que estar em Cristo é como assinar um contrato vitalício. Aceitou uma vez, pronto, já garantiu o pacote completo. Mas a Bíblia mostra outra realidade. Jesus fala de ramos que estão nele, mas que ainda assim são cortados se não derem fruto. Isso revela que a permanência é uma escolha diária, não um status fixo. É mais relacionamento do que religião, mais essência do que aparência. Permanecer exige obediência contínua. Não é sobre levantar a mão num culto ou postar versículos no Instagram. É sobre permitir que o Espírito Santo molde nosso caráter todos os dias. E isso, convenhamos, nem sempre é confortável. A seiva da vida de Cristo só flui em quem está verdadeiramente conectado. E conexão não é costume, é rendição. O ramo sem entrega se seca mesmo estando no lugar certo. Já viu uma planta num vaso lindo, mas murcha por dentro? Assim vivem muitos, ligados à estrutura, mas mortos na essência. Permanecer em Cristo é diferente de frequentar uma igreja ou usar um crucifixo no pescoço. É viver como discípulo de verdade, disposto à poda, sensível ao chamado, com sede de transformação. E isso começa quando trocamos performance por verdade, quando o amor verdadeiro não é dito, mas vivido. Deus não se impressiona com quem canta mais alto ou prega com mais eloquência. Ele procura fruto, e isso vai muito além de palavras bonitas ou da aparência de santidade. Fruto é obediência prática, é caráter sendo moldado no secreto, é amor verdadeiro no trânsito, no casamento, no trabalho. É fácil parecer espiritual no domingo. Difícil é permanecer conectado à videira na terça-feira quando ninguém vê. E aqui está a diferença entre resultado e fruto. Resultado pode ser fabricado, manipulado, até comprado. Fruto não. Fruto nasce da conexão com a seiva da videira. Fruto é o Espírito Santo agindo de dentro para fora. Um coração cheio de santidade gera atitudes cheias de luz. E sim, o Pai avalia isso. Ele anda pelo jardim da alma buscando sinais de transformação. E onde não há, o corte chega. Sem exceção. Ser discípulo é aceitar que o critério não é nossa visibilidade, mas nossa fidelidade. João 15 não diz, todo ramo que aparece será preservado. Diz, todo ramo que dá fruto. E esse fruto é visível no trato com os outros, na paciência, na renúncia, no domínio próprio. Não dá para maquiar isso por muito tempo. A aparência pode até enganar por um tempo, mas o Pai conhece a essência e Ele quer ver fruto real. Nem todo corte é sinal de rejeição.
Às vezes, o ramo está tão cheio de folhas inúteis, orgulho, vaidade, distrações, que o pai precisa podar para abrir espaço para o fruto verdadeiro. Esse tipo de corte dói, sim, mas é amor em ação. A poda é o cuidado de quem ainda vê potencial. Deus só poda o que está vivo. Se ele está te apertando, é porque a seiva ainda corre aí dentro. Mas existe outro tipo de corte, aquele que vem como juízo. Quando o ramo está seco, desconectado, sem vida, o corte não é mais para limpar, é para remover. Jesus foi claro: ramos que não permanecem serão lançados fora. E essa não é uma metáfora simbólica bonitinha, é um aviso sério. Há uma linha tênue entre estar na videira e estar apenas pendurado nela. O Pai não tolera a aparência sem essência. Por isso, é vital discernir o tempo em que estamos vivendo. Se o que estamos enfrentando é poda, que sejamos moldáveis. Se for juízo, é hora urgente de arrependimento. Não dá para brincar com a conexão espiritual. O discipulado de verdade nos leva a aceitar a dor como parte do processo. Mas rejeitar essa conexão viva é caminhar para o fogo do corte definitivo. E aí, meu amigo, não sobra ramo nem fruto. É comum ouvir alguém dizer: Deus me esqueceu, quando tudo começa a dar errado. Mas e se o que você chama de abandono for, na verdade, a poda dele? O Pai poda os ramos que dão fruto para que deem ainda mais. Parece contraditório, né? Afinal, se está dando certo, por que mexer? Mas é justamente aí que entra o amor. Ele vê o que você ainda pode ser, não só o que você já é. A poda remove os excessos que a gente se recusa a largar. Ego, relacionamentos tóxicos, vaidades sutis. Não é castigo, é refinamento. Deus está menos interessado na sua zona de conforto e mais empenhado em forjar seu caráter à imagem de Cristo. A seiva só circula com liberdade num ramo limpo, leve, pronto para frutificar. E acredite, até o orgulho religioso precisa ser cortado. É fogo purificador, não destruição. Você pode até não entender agora, mas a dor presente é investimento futuro. Charles Spurgeon dizia: aqueles que são mais podados dão os frutos mais doces. Se você está sendo confrontado, ralado, apertado, celebre. Isso é sinal de que ainda há vida em você. O Espírito Santo está trabalhando, e quem já foi podado sabe, o fruto que vem depois é mais puro, mais forte e muito mais abundante. Não é porque alguém frequenta uma igreja há anos que está conectado à videira. Permanecer em Cristo não é uma carteirinha de membro, é uma conexão diária com a fonte da vida. É como um relacionamento. Não basta ter a aliança no dedo, tem que ter comunhão no coração. Muitos estão por perto, mas não estão dentro. Estão na estrutura, mas sem seiva correndo por dentro. A videira é viva, dinâmica, ativa. E a vida de quem está realmente ligado a Cristo também precisa ser assim. Um discipulado estático, sem transformação, sem ouvir a voz do Espírito, vira só tradição. O Pai não quer ramos decorativos. Ele quer ramos que vivam, respirem, frutifiquem. Tem gente que sabe todos os rituais, mas não sabe o que é rendição. E o céu não se impressiona com performance. Permanecer é abrir espaço para Deus falar e obedecer quando Ele fala. É oração que vai além de pedidos. É leitura bíblica que confronta. É jejum que limpa o coração. É andar com Cristo no meio da segunda-feira difícil, não só no domingo à noite. Porque o que sustenta o ramo não é o evento, é a conexão. E onde há conexão real, há transformação. Sempre. A gente vive numa cultura que aplaude resultados, likes, curtidas, seguidores, agenda cheia. Mas o céu tem outro critério. Deus não está atrás de desempenho, e sim de caráter. O fruto que permanece não é visibilidade, é transformação interior. É o Espírito Santo forjando paciência no trânsito, mansidão em discussões, domínio próprio na hora da raiva. Fruto não grita, ele cresce e aparece na hora certa. Gálatas 5, 22, 23. Já entrega a receita. Amor, alegria, paz, paciência, bondade.
Não são talentos, são evidências da presença dele. E sabe o que é curioso? Isso não pode ser fingido por muito tempo. Uma hora a essência aparece. O palco pode esconder a falta de fruto, mas a convivência revela tudo. A videira verdadeira transmite seiva constante. E quem está ligado nela, inevitavelmente, se parece com ela. Não é errado fazer coisas para Deus, liderar, ensinar, servir. Mas o discipulado verdadeiro sempre começa no secreto. Não confunda aplauso com aprovação. O Pai busca frutos que nascem na intimidade, na rendição diária, nos momentos em que ninguém está vendo. Resultado você pode entregar com esforço. Fruto só com conexão viva. E aí, quando o caráter de Cristo cresce em nós, tudo muda, de dentro para fora. Essa parte de João 15 é pesada, e Jesus não suavizou as palavras. O ramo que não permanece será lançado fora e queimado. Não é exagero retórico, é um alerta real. Tem ramo que parece vivo, mas por dentro já secou faz tempo. A aparência até engana. Fala bonito, canta alto, serve na igreja. Mas a essência está longe da videira, sem seiva, sem fruto, sem transformação. É duro pensar nisso, mas o juízo é parte do amor verdadeiro de Deus. Ele é justo. O fogo não é castigo aleatório, é consequência de uma desconexão persistente. É o fim trágico de quem rejeita a poda, ignora a palavra e mantém um tipo de fé de fachada. E olha, não são poucos os que vivem assim, performando espiritualidade enquanto o coração está em rebelião silenciosa. Esse tipo de corte não tem volta, e é por isso que o chamado à rendição é tão urgente. Ainda há tempo de se reconectar, de buscar o Espírito Santo com sinceridade, de trocar religiosidade por discipulado. O juízo não é inevitável, mas ele é real. E não vem com aviso sonoro, vem quando menos se espera. A pergunta é: a sua conexão com Cristo é viva? Ou você está só pendurado no sistema? Tem muita gente confundindo arrepio com arrependimento. Chora no louvor, se emociona na pregação, mas sai da igreja e continua vivendo como se nada tivesse acontecido. João 15:10 é direto. Só permanece quem guarda os mandamentos. Amor verdadeiro por Deus não é aquele que a gente sente, é aquele que a gente vive. Fé que não se traduz em obediência é só emoção passageira. Jesus não pediu que a gente sentisse algo por ele, mas que obedecêssemos. E essa obediência não é sobre medo ou rigidez, é sobre confiança. Quem ama, obedece porque confia que os caminhos de Deus são melhores. Então, quando o Espírito Santo confronta, o discípulo verdadeiro não resiste, se rende. Isso é discipulado. Isso é permanecer. O resto é fachada religiosa com data de validade. Se você quer saber se está permanecendo, não olhe para o quanto você se emociona no culto. Olhe para como você reage quando ninguém está vendo. A sua obediência fora do palco é o verdadeiro termômetro da sua conexão com Cristo. E é nessa obediência silenciosa que o caráter vai sendo moldado. O fruto começa a aparecer e a seiva da videira corre livre. Sentimento passa, fruto permanece. No céu, não tem tapete vermelho para quem foi famoso, só para quem foi fiel. O Pai não se impressiona com o número de seguidores, nem com ministérios lotados. Ele está à procura de fruto, e fruto, muitas vezes, nasce no escondido. Enquanto o mundo celebra palco, Deus observa o secreto. Ele vê o quarto de oração, a generosidade silenciosa, a fidelidade que ninguém aplaude. Tem gente que confunde influência com relevância espiritual. Mas a videira verdadeira não produz para likes, produz para o Pai. O fruto que ele procura é o caráter transformado, a santidade no ordinário, a obediência nos bastidores da vida. Pode ser que ninguém veja, que nunca vire post, que não ganhe prêmio, mas quando o Espírito Santo planta algo genuíno em nós, o céu inteiro se alegra.
Se você anda frustrado porque parece que ninguém te nota, respira fundo. Talvez Deus esteja justamente te protegendo para que o foco continue no que realmente importa. O discipulado é mais sobre profundidade do que visibilidade. O ramo frutífero nem sempre é o mais chamativo, mas é o que sustenta os cachos mais doces. E é esse que o Pai cultiva com carinho. Fama passa, fruto permanece. João 15 é daqueles capítulos que a gente lê com voz suave, quase cantando, né? Eu sou a videira. Parece até uma poesia, mas na real é um alerta espiritual urgente. Jesus não estava declamando, ele estava chamando à rendição. O texto não é decorativo, é cirúrgico. Ou há fruto ou há corte, ou o ramo permanece ou seca. Não tem meio termo. O discipulado verdadeiro não aceita zonas de conforto. É hora de acordar espiritualmente. A aparência de conexão já não sustenta mais ninguém. O Espírito Santo está levantando uma geração que troca o brilho do palco pela chama do altar. Gente que não foge da poda, que não relativiza o juízo, que entende que santidade não é opção, é condição para permanecer. João 15 não é uma escolha de leitura devocional fofa, é um chamado para transformação radical. Então a pergunta é direta: você está na videira ou apenas perto dela? Seu fruto é visível aos olhos de Deus ou só impressiona os homens? O tempo da aparência está acabando. O juízo não é futuro distante, é presente ignorado. Ainda dá tempo de voltar, de se reconectar, de deixar a seiva da vida correr de novo. Mas precisa ser agora, porque o corte é definitivo. Se João 15 fosse só um texto bonito, bastaria pendurá-lo na parede. Mas como ele é um chamado à transformação, o único lugar onde ele precisa estar é no coração. E agora que você chegou até aqui, pare por um instante e reflita. Você está realmente conectado à videira? O que o Pai vê quando olha para sua vida, fruto ou aparência, discípulo ou simpatizante? Essa mensagem não foi feita para gerar medo, mas para acender uma chama. Talvez você precise revisar sua rotina espiritual, sua obediência prática, sua relação com o Espírito Santo. Talvez precise dizer sim de novo, não com palavras, mas com atitudes. Qual o próximo passo? Qual o excesso que precisa ser podado? O que hoje está impedindo a seiva de fluir livremente em você? Se essa reflexão falou com você, não deixe esse momento passar. Comente aqui embaixo, compartilhe com alguém que precisa dessa verdade e, claro, se inscreva no canal. Ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que vão te desafiar a sair da aparência e viver a essência. Lembre-se, permanecer é para quem decide frutificar, e a decisão é sua.